Fernando Nakagawa. Eu tô com tanta saudade do Naka que eu vou até cometer a indelicadeza de passar aqui na sua frente, viu, Stephanie? E quero venha. Quero conversar com o Naka, que é uma grande referência profissional já de muito tempo, antes da gente trabalhar junto aqui. É um prazer estar Depois de volta a admiração só aumentou, viu, Naka? Naka, pesquisa divulgada ontem pelo IPEC, contratada pela TV Globo, mostra, pelo menos na superfície, é o que a gente tem dito aqui, né? Alguma espécie de congelamento ali. Não há uma mudança significativa, aliás, praticamente nenhuma, nos números do ex-presidente Lula, do presidente Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet. O que a gente tem de novo, se é que há algo para ser observado, não na superfície, no subterrâneo, acontecendo que possa emergir em algum momento aí? Então, acho que dá para a gente dividir a análise desses números em duas camadas. A mais visível, que são os dois primeiros candidatos, Rafa, ali há uma consolidação da posição do ex-presidente Lula e também do presidente Bolsonaro. Surpreendeu principalmente o pessoal de Bolsonaro, que esperava alguma reação do presidente, especialmente com a consolidação, os pagamentos liquidados da primeira parcela do Auxílio Brasil. E teve tudo, né, Naka, nesse período? Teve auxílio emergencial, Auxílio Brasil, caminhoneiro, taxista, aumento do Vale Gás. Sim, redução do preço da gasolina. Deflação 2 meses seguidos, energia elétrica. E mesmo assim, os números do presidente Bolsonaro não reagiram a contento, pelo menos a contento diante da expectativa da equipe do presidente Bolsonaro. Já olhando para a próxima camada, onde a gente tem Ciro Gomes e Simone Tebet, há alguma reação marginal dentro da margem de erro dos dois candidatos, o que, quando a gente olha a grande fotografia, isso reduz, de alguma maneira, a chance de uma eventual solução da eleição no primeiro turno. Acho até que a gente vai mostrar os números então aqui, temos né? os números aqui. Então, o presidente emendar. Bolsonaro com 44% e o presidente Bolsonaro com 32%, o ex-presidente Lula com 44%. Os dois números são exatamente aqueles que a gente tinha na pesquisa anterior. Ciro Gomes e Simone Tebet têm alguma reação marginal nesta pesquisa, já que a exposição dos dois nomes tem aumentado bastante em sabatinas, como ontem aqui na CNN, em várias outras entrevistas. Então, o grande cenário para os dois primeiros, aparentemente, está consolidado, segundo essa pesquisa, e há alguma movimentação aqui na segunda camada dos candidatos. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Lavareda para... a gente tem de mostrar a outra tela também, né? Então, uma obrigação jurídica e legal, né? Muito Vai bem. chegar aqui infringindo as leis, hein? Não é o objetivo. Terminar preso o Arena, né? Não é a ideia. Definitivamente não. A gente continua, então, com Felipe Dávila, do Novo, com 1%. E os demais candidatos, Soraya Tronic, que teve um ótimo desempenho no debate da Band, com 0%. Vera Lúcia, do PSTU, também. Emael, com 0%. Na próxima tela, a gente tem mais nomes aí, não? Tem. Aqui, ó, Sofia Manzano, do PSB, com 0%. Leonardo Péricles, a mesma coisa. E Pablo Marçal, idêntico no número. E Roberto Jefferson, a mesma coisa. Na próxima tela a gente tem os brancos e nulos com 7%, não responderam 6%. Bem pouca gente, né, na comparação com outras eleições nacionais. A galera já está meio que se definindo aí, definitivamente. Bem convencida. Aliás, quero lembrar que daqui a pouquinho a gente vai ter um dos maiores especialistas em pesquisas eleitorais, leitura de pesquisa, da alma da pesquisa no nosso país, que é o cientista político Antônio Lavareda. Pois é, mas queremos ouvir também o nosso timaço, que já está aqui conosco, mas só para a nossa candidatura não ser impugnada por aqui, né? Porque a gente tem que trazer os dados da pesquisa completos para você que não nos acompanhou cedinho, para você que não acompanhou a nossa programação ontem à noite. Essa pesquisa também traz dados para cenários de segundo turno. Olha só, o ex-presidente Lula aparece com 50% das intenções de voto em segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro tem 37%. Aqui houve uma pequena variação, mas dentro da margem de erro. E aquilo que a gente já vinha, né, destacando para você, o nível de consolidação, de cristalização dos votos dos brasileiros, 9% pretendem votar em branco ou nulo. Apenas 4% ainda não decidiram o seu voto ou ainda não responderam a essa pesquisa. Vou conversar aqui com o nosso timaço, começando com o professor Rafael Cortez. Primeiro, muito bom dia. Obrigada pela presença aqui na CNN. A Basília Rodrigues falou com a gente mais cedo hoje e disse que mostra uma estagnação dos dados, mas não necessariamente um congelamento. Professor, o que o senhor destaca para a gente? Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar conversando com toda essa rica bancada. Eu estava olhando os resultados da pesquisa, é muito curioso, né? Como a gente já tem há um bom tempo, né, um debate político acontecendo, mudanças no cenário econômico, mudanças no quadro político,
e pelo menos aos meus olhos, assusta a relativa estabilidade, né, dos principais índices de intenção de voto. Acho que isso tem a ver com duas questões principais. Uma relacionada fundamentalmente à eleição de 22, né? Tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Bolsonaro já com uma imagem muito consolidada. Então é muito difícil as pesquisas, as campanhas trazerem algo novo, né? A sociedade já mais ou menos sabe o que pensar desses nomes. E a outra razão é um pouco o peso entre esquerda e direita no Brasil. Então, se a gente olhar e recuperar essas pesquisas e comparar com as anteriores, no mundo em que era PT e PSDB que organizavam a política nacional, não é uma variação tão grande, é um cenário de relativa estabilidade, mostrando que a eleição no Brasil, de fato, é muito competitiva, especialmente agora que pode ter uma eleição eventualmente em primeiro ou segundo turno. Já vou passar a bola pedindo desculpa para o mestre Boris Casoy, mas vou passar aqui para a Thaís Herédia, Thaís, porque a gente também destacou que algumas medidas de peso foram divulgadas pelo governo até, né, os pesquisadores irem a campo para colherem esses dados, e todo o esforço que o governo fez, né, nessa tentativa de reeleição parece que não surtiu o efeito esperado, pelo menos. Porque saiu o primeiro pagamento, né, Stephanie? Bom dia para você, bom dia a todos. Estamos aqui no Arena para discutir esse cenário eleitoral brasileiro e como Rafael Cortez e outros analistas políticos têm considerado, a economia está no centro do debate. Apesar de não ter acontecido ainda uma absorção da primeira leva de pagamento dos benefícios, já há uma sensação de melhora em função da queda dos preços dos combustíveis. Outras pesquisas que não a IPEC, que fazem um levantamento específico para a economia, mostram que ainda há uma enorme preocupação como a economia vai estar, com a sua própria condição financeira, agora no ano que vem, com a segurança do seu emprego, mas no que diz respeito à percepção sobre os preços, tem diminuído muito a noção de que os preços têm uma tendência de alta. Portanto, talvez nos próximos 40 dias, 50 dias, aí o Rafael, o Antônio Lavareda vão dizer se isso é possível mudar de alguma forma essa composição mais permanente e insistente do quadro eleitoral. Mas já há, sim, alguma mudança de percepção, especialmente sobre preços. Sobre a condição econômica, não. Sobre a condição econômica, continua uma sensação de que há incerteza e risco pela frente. Ouvi, então, agora Boris Casoy. Boris, 32 dias faltam para as eleições. Do que a gente tem visto, né, do arsenal que ainda tem, né, as candidaturas para serem aplicadas nesse pouco mais de um mês que teremos pela frente, nesse curto período de tempo, você prevê cenário de mudança drástica? Eu acho muito difícil, bom dia a todos, eu acho muito difícil qualquer mudança, a não ser que aconteça algum desastre. E pode acontecer. Eu acho, por exemplo, que o debate foi desastroso para Lula e para o presidente Bolsonaro. Eu achei catastrófico, os dois não apresentaram nenhuma ideia, nenhum fato novo que pudesse atrair o eleitorado. Eu achei... e foi lançada nacionalmente a candidatura futura da Simone Tebet para alguma coisa. Ela brilhou, Ciro também foi bem. Foram Essa pesquisa de ontem ainda não revela o que aconteceu no debate. Quinta-feira, hoje, vamos ter as próximas pesquisas, vão começar a mostrar. Eu não acredito em muita mudança e o que eu constato é o seguinte: eu acho que o governo esperava mais das medidas tomadas em função da eleição. Então, essas medidas, essas benesses, queda do preço da gasolina, R$600, enfim, o presidente Bolsonaro virou o Papai Noel antes do tempo. Essas medidas, o governo esperava que tivessem uma repercussão maior e não tiveram. Eu não quero fazer previsão nenhuma, eu acho que pode acontecer um monte de coisas, inclusive nada. Não acredito neste momento numa vitória em primeiro turno, porque essa pesquisa indica, na margem de erro, uma possibilidade de vitória do Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro turno.
eu vou fazer uma colocação final, que era o Ciro digitou um Twitter colocando dúvidas sobre a saúde física e psicológica do Lula. Ele apagou isso, né, agora? Ele apagou porque houve protestos e tal. Agora, eu estranhei o Lula. Eu conheço o Lula desde o primeiro carnaval, já entrevistei o Lula diversas vezes. Eu acho que ele, na entrevista, ele estava mais à vontade. Mas no debate, não era aquele Lula que estava lá. Mas, Boris, eu fiquei com essa percepção também, e você que mediou tantos debates na história da TV brasileira, um dos grandes mediadores de debates, era uma situação bem específica para ele ali, né? Porque ele parte para um debate com Jair Bolsonaro e ele sabe que ele ia ouvir poucas e boas, não sabia exatamente quais, né? Então, acho que se a gente voltar 4 anos, imaginar que há 4 anos ele estava na cadeia, não é? Condenado como corrupto, depois isso foi desfeito pela Operação Lava Jato e depois inserido num debate, enfrentando um adversário com um tom com o qual ele nunca tinha se defrontado, eu imagino que por aí seja justificada o nível de tensão dele, diferente do Jornal Nacional. Rafael, permita-me contradizê-lo. Ele teve debates importantes com o Collor. E essa pergunta, a resposta a essa pergunta foi treinada à exaustão. Ele tinha um script que ele não conseguiu seguir. Ele não conseguiu seguir. Então, eu só quero fazer essa ressalva. Eu acho que o Ciro Gomes exagerou no tom, mas é uma coisa a ser observada. O Lula... A gente vai ficando velho, vai ficando bonzinho, vai perdendo... Nem todo mundo, viu, Boris? Todo mundo, olha. Vai perdendo um pouco, mas eu acho que... Eu estranhei o Lula. Sim. Vou conversar agora, com o velho medo dele, estive na prisão, de jeito nenhum. Eu pensei nisso porque o candidato Bolsonaro é um candidato que pode aprontar de absolutamente um tudo, não é? Inclusive nada. Mas vamos falar com um especialista aqui. Quero dizer que já nossa dupla de milhões, Basília e Uribe, e esse clássico maravilhoso Vasco e Botafogo aqui no nosso telão, vão conversar com a gente. Mas antes eu quero ir até o Lavareda, Antônio Lavareda, cientista político, como eu disse agora há pouquinho, um dos poucos capazes de ler alma de pesquisa eleitoral. Tudo bem, Lavareda? Tudo bem. Bom te receber por aqui, hein? Prazer. Lavareda, queria te colocar na nossa roda aqui, na nossa arena. Por que não está acontecendo nada para nós, cidadãos comuns? Para você, especialista em pesquisa de opinião pública, em pesquisa eleitoral, está acontecendo alguma coisa que a gente não está enxergando? Algum movimento que vai estourar daqui uma semana, 10 dias? Olha, Rafael, bom dia a todos. Vai ocorrer algum movimento, se ocorrer, ele será registrado no decorrer dessa semana. Ou seja, a pesquisa de ontem, divulgada ontem inicialmente do IPEC, ela ainda não teve capacidade de colher os primeiros efeitos do debate do domingo à noite, bem como ela colheu apenas os primeiros sinais, né? Dos primeiros comerciais, das inserções, que são mais importantes até do que os programas de televisão e rádio. O efeito combinado de entrevistas da semana passada, de comerciais e programas, e mais do debate de domingo à noite, que teve uma grande repercussão, nós vamos começar a perceber nas próximas pesquisas que serão divulgadas. Algumas a partir de hoje. A minha dúvida é essa, Lavareda. Num cenário tão congelado como esse que a gente está vendo, né? E respeitando aqui as especificidades de cada instituto, a forma como são feitas as pesquisas, os resultados são bem similares, não é? Um mau desempenho num debate, a não ser que seja uma coisa estrondosa, né? Assim, o candidato troque o nome do Brasil pelo da França. Mas assim, não sendo uma coisa completamente escandalosa, um mau desempenho aqui, um bom desempenho acolá, isso altera o jogo para pegar uma candidata que está com 3 e levar ao segundo turno, por exemplo? Muito difícil, Rafael. Vamos ver historicamente. Eu vi há pouco o Boris Casoy, que conhece a história política da Nova República como ninguém, né? É um doutor em política mais do que todos nós. Mas veja uma coisa, a história eleitoral da Nova República, ela tem uma série de 8 eleições levadas a cabo até esse momento. Nós estamos assistindo à 9ª eleição da Nova República, 9ª eleição presidencial.
Pois bem, o que ocorreu nas 8 eleições anteriores, a partir do início da propaganda eleitoral na TV e no rádio? Ou seja, a partir do que está ocorrendo agora, desde a sexta-feira passada, desde a semana passada praticamente. O primeiro colocado no início da propaganda de rádio e televisão, ele chega ao fim da campanha sempre, em todas as 8 oportunidades, na primeira colocação. No primeiro turno. No primeiro turno. E, já que você tocou no assunto, em todas as vezes que houve segundo turno, quem ganhou no primeiro turno repetiu o êxito no segundo turno. Já aconteceu, o atual presidente... Agora, só para completar, já quanto à segunda colocação, essa regra não vale. Em 4 oportunidades, o segundo colocado, no início da propaganda de televisão e rádio, não chegou, não foi registrado nas urnas como segundo colocado. Sim. Isso ocorreu em 1989, eu estou vendo aqui o Boris olhando para nós e lembrando provavelmente daquele momento. Quem era segundo colocado no início da propaganda era Leonel Brizola. Sim. Tá certo? Depois você tem, em 2014... Em 2014, Marina Silva. Quem era colocado era Marina Silva. Aliás, aquela eleição ali, né, Boris Lavaredo, eu me lembro de ter feito uma entrevista com o Aécio Neves na terça-feira, antes do primeiro turno. E ele estava desanimado, murcho mesmo, sabe, com a sensação de derrota. E ali, da quarta-feira em diante, ele pulou para o segundo lugar. Provavelmente sua entrevista deu uma vitalizada nele. Olha, eu não quero responsabilidade sobre isso. Em 2014 houve mudança, em 2018, e eu na série passei da outra eleição onde houve mudança, que foi em 2002. 2012, o Ciro Gomes era o segundo colocado no início da propaganda de TV e rádio. Foi ultrapassado primeiro pelo Serra, então ele passou a terceira colocação, e depois pelo Garotinho. Que quase chega ao segundo turno. Então, Ciro Gomes terminou em 4ª posição. Ele, durante muito tempo, atribuiu isso, inclusive, àquela frase infeliz que o Bolsonaro resgatou no debate e deu lugar àquela reação dele fortíssima, sobretudo fortíssima porque ele se coloca como candidato que vai promover a paz no país. Né? Lembrar o passado para compreender o futuro, não é, Lavareda? É importante. Exatamente. O Lavareda traz essa visão aqui para a gente, né, Stephanie? Rafa, já vou de cá voltar a repercutir com os nossos analistas também, nosso timaço de peso. Bem-vindo se você está chegando agora. Essa é a Arena Especial Eleições aqui na tela da CNN. Vou voltar a conversar com o Rafael Cortes, porque assim, é esse o cenário que as candidaturas vão ter que trabalhar agora, né? Faltando muito pouco tempo, algo vão tentar, né, professor? A grande questão, se a gente tivesse que olhar uma pergunta para a gente responder até o final da eleição vai se criar um ambiente para o voto útil, fundamentalmente, né, em direção ao ex-presidente Lula, tal como ocorreu em 2018, muito embora não no movimento suficiente para eleger o presidente Bolsonaro, então candidato, em 2018 no primeiro turno, ou não. Ou é uma disputa que, a partir, inclusive, do crescimento dessas candidaturas alternativas, estão sendo apresentadas agora, né? Fundamentalmente, ninguém sabia ao certo quem que era Simone Tebet, agora que ela está se apresentando ao eleitorado, então é natural que mexa. Aliás, a terceira via teve essa característica, né? Muitas candidaturas difíceis de serem concretizadas. Inclusive, Stephanie, agora as pesquisas mostram como é difícil largar atrás, né? Porque até a pessoa se apresentar e se colocar como uma alternativa viável, quando entra na disputa, já passou. Isso é reflexo daquela dificuldade que a gente viu? Assim, eu acho que o cenário era um cenário para ter eleição apertada mesmo, 2 ex-presidentes, 2 nomes grandes da política, indicariam uma concentração. Naturalmente, a demora, a dificuldade de construir um discurso unificado, aumentar tempo de TV e musculatura, reforçou esse desafio das candidaturas alternativas. Mas acho que essa é a questão básica. Agora, o que o Lula, nesse caso, precisa fazer para mostrar de novo algo que o eleitorado não sabe? Ele tentou no debate uma postura bem diferente em relação ao imaginário, no que a gente imagina do presidente Bolsonaro. Porque quando a gente fala em polarização, e quase em geral com um tom crítico, uma ideia de sempre polarização de novo, a gente precisa escapar da polarização, isso meio que iguala Lula e Bolsonaro, muito embora
com imagens diferentes, com trajetórias diferentes, mas os coloca como parte de algo negativo. Tem a tal da teoria da ferradura, né? Vão se distanciando até se reaproximarem de novo ali na E aí, ponta, de alguma maneira, isso fica meio associado. Então, ele tentou uma visão muito suave, quase que ficou jogando parado, né? Para fazer uma analogia talvez infeliz de futebol, né? Mas enfim, eu acho que esse é basicamente o dilema que a gente tem agora até o primeiro turno.